Obrigado. Bom dia, meus queridos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida sobre essa manhã maravilhosa de sexta-feira. Deus abençoe, meus queridos. Vai a administração da palavra. Espero que você compreenda, capite algo no seu espírito, na sua alma, no seu coração, na sua vida cotidiana, viu? Que o Senhor Deus abençoe, meu querido, para que haja uma metanoia, né, no seu coração, no seu espírito e na sua alma, viu? Deus abençoe, querido. A palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 14, versículo 15, diz assim: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado que come pão no reino de Deus. Porém ele disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro diz: Comprei 5 juntas de bois. E o outro: vou experimentá-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro diz: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e esforçai a entrada, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Glória a Deus. A palavra nos ensina sobre o rei que tinha um servo e que deu ordem para o servo buscar os convidados deles, pessoal, aquele convidado a qual ele conhecera. O rei está simbolizando Deus. O convidado está simbolizando aquelas pessoas que conhecem a palavra, que sabem da palavra, aqueles que o Senhor Deus chamou, o convidou. E a palavra nos ensina que o servo dele, que é Jesus, mandou chamar esses convidados, a qual é conhecedor do Evangelho da graça de Deus, que é a palavra do Senhor. E a palavra nos ensina que quando aquele servo foi convidá-lo, um estava ocupado com o seu campo. Campo fala das coisas do mundo, das coisas material, das coisas terrenas. E ao mesmo tempo fala de valor, ou seja, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo, que nem está na palavra lá em João. O outro, o segundo servo, o segundo convidado, falou que que tinha comprado umas juntas de bois. Está falando de valor também da força humana. Ou seja, ele queria comer só a ceia dele. Ele não teve a simplicidade e a humildade daquele servo simples e humilde que veio chamar ele. Ele disse que tinha comprado 5 juntas de boi. Ele: não, a minha ceia é maior que a sua. E a palavra diz que não parou por aí, foi até o terceiro convidado. O terceiro convidado era aquele que estava ocupado com o dever da sua casa, da sua família. Isso é muito bom. Não estou dizendo que não pode se preocupar, que não pode ter o devido dívida, a devida obrigação, a devida comprometimento com a família. Mas ele estava na casa, ou seja, casando-se, ou seja, estava em relacionamento com a mulher. Estava na vontade e no desejo carnal das coisas dessa vida que está na nossa carne, que é a concupiscência também, que se envolve dentro do nosso ser, como carne, como ser humano pecador. E ali ele estava ocupado. E a palavra nos ensina, Jesus Cristo nos ensina, se nós amar mais a família do que a ele, nós não somos dignos. A mãe, o pai, o irmão, a irmã, o campo, qualquer outro tipo de material que ele está pondo aqui nessa parábola, né, a respeito da ceia. E a palavra nos ensina que quando o servo foi até ele e disse que nenhum quis, a palavra nos ensina que o rei, o pai de família, se indignou. Quem é um pai de família? Deus. Essa família que ele tem, que ele quer ajuntar, que ele quer aconchegar, que ele quer acolher, né, que ele quer cear junto, o grande banquete da ceia do Senhor. E a palavra nos ensina que quando o servo veio até o rei, até Deus, ele se indignou, o pai de família se indignou. E disse: então, sai pelas encruzilhadas, sai pela cidade. Quem você encontrar, qualquer pessoa que você encontrar, seja coxo, seja aleijado, seja manco, seja cego, venha e convide-o para poder eles venham do meu banquete, para poder que eles venham comer do meu banquete, porque já está preparado. E a palavra nos ensina que já estava tudo pronto e ainda tinha lugar na ceia, na borda do Senhor,
nas nupícias do Pai. E a palavra nos ensina, no versículo 23, e disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos e esforçai-o a entrar. Ele manda esforçar a entrar, sai pelo caminho, sai pelos atalhos. Quem é que está se atalhando, saindo para um lado, saindo por outro? Ele pede para esforçar, para fazer aquele servo vindo por força mesmo, né? Para poder trazer para a ceia do Senhor. E esforçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Olha a vontade de Deus na ceia simples e humilde dele. O que é a palavra ceias, querido? A palavra ceia significa ato ou efeito de cear, uma comida leve, um pão leve, ou seja, antes ou depois do almoço, principalmente nas refeições anteriores da noite. Quando você janta, quando você vai dormir, você sente vontade de comer alguma coisa. Isso é ceia do Senhor. A ceia, aqui está falando do pão. A ceia é o pão do Senhor. Quando você agradece, Jesus Cristo mesmo, quando pegava o pão, ele agradecia. Ele fala, Senhor, Deus, graças te dou, graças a Deus. Pelas multiplicações do peixe, Jesus Cristo faz a mesma coisa. E o que é o significado de agradecer? É de você ter no seu coração um ato de agradecimento, de agradecer. Ele dizia graças a Deus. Isso é o significado da palavra graças a Deus. É você agradecer, é você recorrer atrás e reconhecer o agradecimento, a gratidão a Deus pelo pão de cada dia na sua mesa. Pelo café da manhã, o pãozinho, pelo almoço, pela janta. Isso é ceia do Senhor. As últimas refeições da noite, no jantar, aquela ceiazinha que quando você está com fome, depois do almoço, aquela merendazinha, isso é a ceia de Deus, a ceia do Senhor. Você está sendo grato, isso é a gratidão de um servo de Deus. Note que ele chamou o servo. Hoje em dia, parece que Deus escolheu as autoridades, ou seja, escolheu alguém para poder ali dizer, ó, você está no pecado, você não pode comer. Não, querido. Ele chama a todos. Ele pede para cada um de nós se examinar. Olhe bem aqui em 1 Coríntios, novamente, que eu citei na parte 1 ali da ceia do Senhor, examinando a ceia de Deus. Olha o que diz o apóstolo Paulo, no capítulo 11, no versículo 19. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ou seja, nós possamos entrar até em heresias por causa de não discernir a ceia de Deus, a ceia do Senhor. O ato simples e humilde que o Senhor tem para que venha trazer essa ceia para nós. Não é nós olhar para o irmão e dizer, irmão, tu está no pecado. Irmão, tu fez isso, tu fez aquilo. Não, querido, isso não é a ceia de Jesus. Examinai o homem, pois a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Cálice, o que é a palavra cálice? Que significa? Significa um jarro, significa um vaso acrílico, um vaso precioso onde se põe o vinho. Não é qualquer tipo de vinho, é um vinho específico, um vinho ideal, para que ali simbolize o sangue do Senhor Jesus. Simboliza taça que tem os seus pezinhos, que tem a sua encostura ali para poder vir dar a ceia do Senhor, dar o cálice do Senhor, que é o símbolo do vinho, que é o símbolo do sangue, que é o vinho. E a palavra nos ensina, venha e coma do pão, ou seja, da ceia é pão, a ceia é pão, é a gratidão a Deus, eucaristia, ação de graças. Aqui no 1 Coríntios capítulo 11, apóstolo Paulo estava falando, ó, eu ouvi dizer de vocês que quando vocês estão na igreja, fica falando dos outros. E convém comigo que não haja que não seja certo. Olha bem, ó. Porque antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Há dissensões, há contenda, há heresias. E ele ainda fala, ainda em parte eu creio. Nós não estamos aqui para falar do irmão. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Da palavra genuína do Senhor Jesus. Nós estamos aqui não para pôr uma mão na cabeça, na minha cabeça, na cabeça do irmão, da irmã. Não na cabeça dos líderes que se acha ser algo. Seja servo de Deus. Sabe o que é a palavra servo? É servir. Jesus, antes de morrer, ele serviu, querido. Ele tirou todo, ficou particularmente nu, só com a toalha cobrindo as suas partes íntimas, e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso é simplicidade, isso é ser servo. E ele fala, ó, para que seja meu servo, porque o servo não é maior do que o líder. Eu sou líder, você me chama de pastor, isso é verdade. E de Senhor.
mas não é o Senhor, o pastor, maior do que o servo. Como eu fiz, façai vós também. Ou seja, sirva ao Senhor. E a igreja de Corinto aqui, a palavra nos ensina que eles traziam muitos banquetes, muitos pães, e eles comiam sozinhos. E tinha irmãos que não tinham nada de pão, porque a ceia do Senhor antigamente era assim, querido. A palavra nos ensina que eles traziam grandes banquetes, que nem está aqui na palavra de Deus, a qual foi acabada de ler. A grande ceia do rei, ou seja, de Deus, de Jesus. E chamando a todos. E a palavra nos ensina que ele chamou. Então, já quem não quer, esses que estão aí com comprometimento de dizer que já são salvos, ou já está tudo bem, então chama os mancos. Chama os mancos, são os aleijados, os coxos, né? E chama os cegos. Os cegos vão ver, irmãos. Porque Deus trouxe para os cegos virem se ver, ele veio para os pecadores. Olha os discípulos do Senhor que estavam na ceia. Os discípulos do Senhor. Antes de Jesus Cristo ceiar, aqui em Lucas mesmo, a palavra nos ensina que o discípulo dele que estava com ele ali, Pedro, ele autorizou Pedro e a João, né? Para poder ali vir se preparar a ceia no cenáculo. E a palavra cenáculo significa ser um lugar bem acomodado, um lugar, um quarto, um lugar preparado, um lugar específico para a ceia do Senhor. Um quarto preparado, um cenáculo, para que ali houvesse as grandes bordas do Cordeiro. E o que é a palavra bordas? Ato ou efeito das festas nupícias. Grande banquete, grande festa. Essa é as nupícias do Senhor. Ato ou efeito da nupícia do Senhor. Matrimônio, casamento do noivo e da noiva. É um grande banquete, uma grande festa. Não é no momento da festa dizer que você não pode porque está no pecado. Eu vi isso e aquilo de você e você está assim, assado, não está vindo aqui à igreja, vem de tal dia a tal dia. Examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Apóstolo Paulo falou, eu tenho entre vós que vocês estão bebendo e comendo para a própria condenação. Aqui na igreja de Corinto, no século I para o século II. Eles traziam muitos pães, muitos vinhos. E o que é que eles faziam? Eles se repartiam dos irmãos, está na palavra, na Bíblia, creia na palavra de Deus. Olha aqui 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 19. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que não são sinceros se manifestem entre vós, os que não são sinceros. Olha bem. De sorte que quando vos ajunteis num lugar, e ele fala num lugar, quando vocês ajuntam num lugar, ele não está falando na igreja. E a igreja é o lugar mais especial, que ele pode ter certeza, mas ele fala em lugar, em qualquer lugar, em casa, principalmente com a família. A ação de festejar, carne da mesma carne, osso do mesmo osso. Jesus Cristo falou para a criancinha, ei, não impeças que essas criancinhas venham até a mim. Os discípulos queriam impedir que as crianças fossem até Jesus. Jesus Cristo falou, não impeçais dos pequeninos virem até a mim, porque eles são dos reinos de Deus. Os tais são do reino de Deus. Você vai impedir uma criança de tomar do cálice do Senhor, querido? A palavra não tinha para examinar. Por que ele não vai se examinar? Porque eles já são do reino de Deus, querido. Entenda. Entra metanoia na sua mente, a palavra. Então a palavra nos ensina que eles são do reino de Deus. E não tem que se examinar. São do reino de Deus, Jesus Cristo falou. Então não impeças da criança participar das bodas. Não impeças das crianças participar da nuspícia, das festas, do matrimônio. Daquele momento especial, familiar. E a palavra fala que eles se uniram lá em Atos 2,41. Perseveraram no evangelho dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, daquela qual o Senhor confiou. Tá entendendo? Os apóstolos, a palavra apóstolo significa você cuidar do discípulo, fazer discípulo. Evangelista, trazer as almas de volta para você. Pastor, acolher as ovelhas, não tirar o couro, a lã das ovelhas. Não machucar as ovelhas. Esse é o pastor. Sabe o bom pastor? Lá em João 10, eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. É Jesus, querido, ele é o bom pastor. Ele sim se entregou, deu a sua vida pela minha vida e pela sua vida. Não importa a liderança que você põe no seu coração, não importa aquilo que você entendeu. Isso é bom entender os propósitos de Deus. Efésios 4:11, ele deu um para apóstolo, para mestres, para evangelista, para profetas e para doutores. Ele deu você para pastor, para cuidar da ovelha. Ele deu você também para evangelista, para trazer os discípulos de volta, para trazer o povo de volta a Deus, através da palavra genuína do Senhor Jesus, a doutrina genuína de Cristo. Ele deu você como profeta,
para direcionar a igreja, para alinhar a igreja de Deus, do Senhor, não é minha, não é sua, é de Jesus, a igreja é do Senhor. A igreja do Rei, que chama você para nos pisa, para entender a palavra ceia, ato e efeito de cear, uma comida leve, ação de graça a Deus, gratidão, reconhecer a graça de Deus sobre a sua vida através de trazer o pão, o cálice de Jesus sobre a sua mesa. E eles, aqui na igreja de Coríntios, eles excluíam os irmãos. Ele excluía, porque eles comiam sozinhos. O apóstolo Paulo fala, vocês estão comendo para a própria condenação. Olha bem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E o apóstolo Paulo é dessa forma. Está terminando, meus queridos. Que Deus abençoe. A parte 3 vai ser enviada logo logo. Espero que você entenda. Eu quero que entre no seu coração essa palavra do reino de Deus sobre a ceia, o discernimento da ceia do Senhor. Que o Senhor Deus vos abençoe em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. O amor e a misericórdia do Pai. O Espírito Santo de Deus